Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de nós estudarmos a Tua Palavra. Agora eu peço que o Senhor nos conduza nesse momento, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Cuida das nossas famílias. Colocamos todas elas em Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E nesse trimestre nós temos estudado o tema Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, A Saída do Egito. A saída do Egito, ela foi um evento onde o Senhor não apenas estava trazendo o povo de Israel à liberdade, mas também estava derrotando Faraó e os deuses egípcios. Além disso, o Senhor também estava pondo à prova o seu povo, a fim de fortalecê-los como uma nação. Quanto ao Faraó, Deus sempre soube, durante todo o tempo, que ele manteria o coração duro e arrogante. Assim, Faraó ainda haveria de sofrer a sua última derrota. Provados pela incredulidade. Êxodo capítulo 13, verso 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Enquanto os egípcios ainda choravam as mortes dos primogênitos, o povo de Israel ele saía ordenadamente do Egito. Eles não tinham armas e nem treinamento de guerra. O Senhor, então, está conduzindo o seu povo por uma rota que evitava a terra dos filisteus, onde possivelmente eles teriam que enfrentá-los se por lá tivessem que passar. Mas, a olhos humanos, a rota por onde Israel está seguindo, segundo a orientação de Deus, é uma rota sem escapatória, uma vez que os egípcios novamente se põem atrás de Israel. Êxodo capítulo 14, versos de 5 a 7. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o Faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. E agora então, o que fazer? À frente, Israel tinha o Mar Vermelho. À sua retaguarda, os inimigos egípcios. O povo, por sua vez, ele está iniciando a sua jornada. E algo que nós vamos observar é que muitas vezes o povo se porá a reclamar. Êxodo capítulo 14, versos 11 e 12. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos tirou para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O Senhor aqui está provando Israel em sua incredulidade. Era necessário que o povo aprendesse a confiar integralmente no Senhor. Êxodo capítulo 14, versos de 13 a 15. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que veem hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Irmãos, assim como aquele povo estava sendo ensinado por Deus, nós devemos aprender a confiar integralmente no Senhor, de modo a contemplarmos o livramento que o Senhor tem para nós. Prossigamos então avante, crendo que o Senhor é aquele que luta por nós. Provados pelo medo.
Como já foi dito, a resposta do Senhor ao clamor de Moisés foi a ordem para que o povo seguisse em frente. A ideia aqui é a ideia de marchar. Algumas versões traduzem esse trecho como diga ao povo que marche. A marcha é um movimento ordenado, cadenciado e constante de uma tropa. Assim deve ser a nossa caminhada, ordenada, cadenciada e constante. Êxodo capítulo 14, verso de 21 ao 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O Senhor aqui ele fez soprar um vento durante toda a noite para que o mar fosse dividido, formando duas grandes paredes e um caminho de modo que os israelitas pudessem passar em terra seca. Não sabemos aqui qual foi a largura desse caminho, mas foi grande o suficiente para que todo Israel, bem como suas cargas, pudessem passar. Êxodo capítulo 14, verso 27 e 28. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Todo o exército de Faraó que estava atravessando o mar em busca do povo de Israel morreu afogado. O texto ressalta que ninguém sobreviveu. Irmãos, o medo não deve governar a nossa vida. O Senhor ele faz o impossível pelo seu povo. O que nós devemos fazer é colocar os nossos temores nas mãos do Senhor, certos de que Ele age a nosso favor segundo a sua vontade. Provados pela sede. Êxodo capítulo 15, verso 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Agora, a sede causada pela falta de água está provando a fé daquele povo. Eles chegaram a um local chamado Mara, mas ali havia apenas águas impróprias para o consumo. Os versos 23 e 24 do capítulo 15. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas, porque lá eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Mais uma vez, diante das dificuldades, o povo apenas reclama. E o Senhor pacientemente vai agir em favor do seu povo. Verso 25 e verso 26 do capítulo 15. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aqui o Senhor está ensinando seu povo sobre as bênçãos da obediência. E após esse episódio, eles prosseguem a caminhada a um oásis chamado Elim. Êxodo 15, verso 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O verso 1 do capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Já no deserto de Sim, que fica na direção do Monte Sinai, o povo ele será provado mais uma vez. Provados pela fome. Êxodo capítulo 16, verso 3. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Perceba aqui, meus irmãos, que mais uma vez
há um padrão se repetindo. O povo reclama constantemente. Mesmo tendo experimentado intervenções miraculosas do Senhor, bem como a sua proteção, cuidado, sempre que havia uma nova dificuldade, uma nova reclamação era feita. Dessa vez é sobre a falta de comida. É possível perceber que mentalmente aquele povo ainda carregava traços do Egito, do tempo de escravidão. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. Mas sobre a falta de comida, o Senhor, mais uma vez, ele vai enviar uma provisão miraculosa. Verso 4 do capítulo 16. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não minhas instruções. O pão enviado do céu pelo Senhor chama-se maná. O verso 31 do capítulo 16 diz o seguinte: o povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Nós não temos aqui muitas informações sobre o maná, mas possivelmente tratava-se de uma espécie de orvalho ou uma farinha usado para fazer pães e bolos. O maná, ou melhor, a experiência de serem sustentados pelo divino envio do maná, foi um dos fatos mais marcantes da história de Israel. Jesus cita o maná como símbolo da sua missão, uma vez que ele se identifica como o pão vivo que desceu do céu. Evangelho de João, capítulo 6, versos de 48 a 50. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Aqueles israelitas do deserto, eles foram alimentados durante 40 anos da sua caminhada rumo à terra prometida com o maná. O maná, ele carrega em si alguns significados. Ele mostra que Deus não é indiferente às necessidades do seu povo, pois ele é um Deus que supre cada uma delas. O fato do maná ser uma intervenção divina, algo que desceu do céu, está ensinando que aquele povo, e nós também, devemos manter os olhos voltados para o céu. E ainda, o maná foi um grande milagre, assim como o envio de codornizes para alimentar aquele povo durante a caminhada no deserto. Êxodo capítulo 16, versos 12 e 13. Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Irmãos, nós temos visto aqui que o Senhor estava provando o seu povo, mas ainda assim ele não deixou faltar nada àquele povo. Assim também é conosco. O Senhor provê tudo o que é necessário para nós. Provados pela sequidão. Mais uma grande prova viria sobre aquele povo. Êxodo capítulo 17, verso 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo permaneceu murmurando. Como eu disse, o Egito ainda estava dentro deles. O Senhor ordena a Moisés que ferissem a rocha, de modo que águas começaram a jorrar, isso em abundância. Capítulo 17, versos 5 e 6. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Aqui nós vemos a provisão do Senhor para aquela situação, mas também entendemos que há uma tipologia de Cristo, a rocha. Ele que nos dá água viva, que sacia nossa sede para sempre, conforme explicitado pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo.
O próprio Jesus se identifica como fonte de água viva. Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Concluindo então o nosso estudo de hoje, que nós não sejamos como aquele povo que muito murmurava, que possamos crer na provisão, no sustento e na operação do Senhor. Ele tem o melhor para nós através de seu Filho Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que é a água viva. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que nós não sejamos murmuradores. Se há alguma tristeza em nosso coração, se há algum traço de murmuração, que nós possamos ser tratados por Ti, recebendo a certeza de que o Senhor atua em nossas vidas no tempo certo, de que o Senhor opera em nós e através de nós, de que o Senhor é um Deus que pode fazer maravilhas a qualquer tempo. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor continue guardando, abençoando a nossa casa. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.